Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo numa das personagens mais fascinantes e, de certa forma, mais trágicas da galáxia. A figura conhecida como Maul. Sem dúvida. As fontes que temos à nossa frente são um conjunto de excertos biográficos, narrativos, que cobrem, toda a sua vida. É uma cronologia turbulenta que atravessa eras. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar montar este quebra-cabeças. Uma vida definida por poder, por perda e, claro, por uma ambição que é absolutamente implacável. E é uma missão complexa porque a história de Mal não é nada linear. É tipo um ciclo constante de quedas e renascimentos. Sim. De um aprendiz Sith que todos deram como morto, a um cérebro do submundo do crime e finalmente a uma alma consumida pela vingança. E o mais cativante nisto tudo, ao ler as fontes, é ver como as identidades dele, os títulos, mudam. Mudam constantemente. Mas a motivação central, aquela chama de ódio, essa permanece perigosamente constante. Então, vamos a isso. Vamos começar pelo início, pela forja desta arma. Tudo começa em Dathomir. Certo. As fontes descrevem-no como um Zabrak dathomiriano, filho da mãe Talzin, que era a poderosa líder das Irmãs da Noite. Mas ele não fica lá por muito tempo. Não de todo. O momento que define, na verdade, o resto da vida dele é quando ele é levado, ou talvez a palavra seja mesmo roubado, por Darth Sidious. E é curioso porque logo aqui os relatos já começam a divergir. Sim, e de uma forma muito interessante. A perspectiva da mãe Talzin é muito direta, cheia de raiva. Para ela, Sidious, com quem ela tinha uma aliança, traiu-a e raptou-lhe o filho. Simples. Ponto final. Ponto final. Mas depois há outro relato que os textos descrevem como uma lenda que nos dá uma visão muito mais perturbadora, muito mais detalhada psicologicamente. E essa lenda é de facto brutal. Descreve meses de abuso e nem é diretamente por Sidious, é por um guardião e pelos filhos dele. Exato. As fontes falam de fome, de espancamentos, e tudo isto aparentemente era um teste orquestrado por Sidious à distância. Quer dizer, é difícil imaginar o impacto disto numa criança. Completamente. E o objetivo não era apenas endurecê-lo fisicamente. As fontes deixam muito claro que isto foi uma autêntica reengenharia psicológica. Certo. O texto diz que esta provação contínua distorceu as percepções dele, transformando o amor que ele sentia pela mãe, que ele esperava que o salvasse, Sim. A esperança de ser salvo. em sentimento de ódio por o ter abandonado. Sidious não queria apenas um aprendiz. Ele precisava de apagar a identidade daquela criança para construir um Sith a partir do zero. Sobre uma fundação de ódio e de trauma. Exatamente. Uma fundação de puro ódio. E essa construção toda culmina num evento que as fontes chamam de a seleção. É o clímax deste teste horrível. Sim, depois de meses de tormento, Maul, num acesso de fúria cega, finalmente liberta o poder dele e usa a força para matar os seus atormentadores. E isto tudo sob o olhar atento de Sidious, que aparece Preciso momento. nesse preciso momento. E aí o destino dele fica selado. Sidious declara o vencedor, o escolhido, o seu novo aprendiz. A partir daquele momento, ele deixa de ser uma pessoa. Passa a ser um projeto. Um projeto, uma arma em desenvolvimento. E o treino que se segue vai muito para além do combate com sabre de luz, não é? Há uma passagem que eu achei particularmente arrepiante sobre uma viagem a Malachor. Ah, sim. Parece mais um ritual sombrio do que propriamente treino. E a escolha de Malachor não é todo acidental. Os excertos sublinham que este é um planeta com uma cicatriz profunda no lado sombrio. O local de uma catástrofe antiga, de uma super-arma Sith. Certo. Forçar o mal a inalar as cinzas de guerreiros Sith que morreram ali é mais do que doutrinação. É tipo uma tentativa de fundir a alma dele com a própria essência da derrota e do desejo de vingança dos Sith. Uau! As fontes descrevem-no a ter visões das suas mortes, sentindo o corte de sabre após sabre. Só de imaginar isso. É uma forma de tortura psicológica. Estão a obrigá-lo a viver a derrota vezes sem conta. Repetidamente. Não admira que o ódio dele fosse tão profundo e tão multifacetado. E essa é a chave. Sidious está a incorporar 1000 anos de história de derrota Sith no seu aprendiz. Está a tornar a vingança deles na sua. Certo. Mas o que emerge das leituras é que o ódio de Maul pelo Jedi também tinha uma camada pessoal. Ele sentia-se abandonado por eles quando era criança. Questionava-se se o teriam considerado indigno de ser salvo.
o que cria um motor de raiva incrivelmente poderoso, alimentado tanto pela doutrina Sith como por um sentimento muito pessoal de rejeição. Precisamente. E esse motor leva-o ao momento que muitos pensavam ser o seu fim, o duelo em Naboo. Ele alcança o seu objetivo, mata um mestre Jedi, o Qui-Gon Jinn, mas depois é cortado ao meio por Obi-Wan Kenobi. Sim. As fontes são claras. Foi dado como morto, esquecido. Mas a história está longe de acabar. Muito longe. A sua sobrevivência é um testemunho da sua força de vontade, que é alimentada por puro ódio. Uma década depois, ele reaparece, mas pronto, o cenário mudou drasticamente. E este é um ponto de viragem crucial que as fontes enfatizam, não é? Completamente. Ele foi substituído. Sidious não esperou por ele, já tinha um novo aprendiz, o Darth Tyrannus. Isso deve ter sido um golpe psicológico tremendo. Sobreviver a ser cortado ao meio, passar uma década no limite da loucura, Sim. apenas para descobrir que o mestre para quem dedicou a sua vida inteira simplesmente seguiu em frente. Ele tornou-se obsoleto. Exatamente. E a reação dele é muito reveladora. Um dos relatos menciona que o Maul ainda se considerava, a si e ao seu irmão, o Savage Opress, como os verdadeiros Sith. Sim, ele recusa-se a aceitar que foi descartado e esta rejeição por parte da mesma instituição que o forjou para servir torna-se o novo combustível para a sua raiva. Se ele já não podia ser a arma de Sidious, então ele ia forjar o seu próprio poder. Exato. Mas aqui surge uma questão que me intriga. Como é que essa transição acontece? As fontes descrevem-no como uma lâmina, uma arma de força bruta. Sim. Como é que de repente ele desenvolve a astúcia e a perspicácia política para se tornar um senhor do crime, a ponto de construir o seu próprio império? Parece um salto muito grande. É uma excelente questão e as fontes sugerem que subestimá-lo foi o erro de todos. O treino dele com Sidious, embora focado em torná-lo um assassino, não foi só físico. Claro. Ele aprendeu sobre estratégia, manipulação, sobre como explorar a fraqueza alheia. O que ele faz a seguir, ao criar o coletivo Sombra, é a aplicação prática das lições de Sidious, mas no seu próprio domínio, o submundo. E essa criação, o coletivo Sombra, é uma jogada de mestre. Ele unia a Death Watch Mandaloriana, o Sindicato Pike, o Sol Negro, até mesmo os Hutt, fações que historicamente se odeiam e competem entre si. E é talvez a maior prova de que ele era muito mais do que a arma irracional que Sidious tentou criar. Unir estes grupos exige uma capacidade de manipulação e uma visão estratégica que rivalizam com as do seu antigo mestre. Ele não está apenas a usar a força bruta. De todo. Está a explorar as suas ganâncias, os seus medos, a prometer-lhes poder. Ele chega mesmo a tomar o controle de Mandalor, que é um feito político impressionante. Ele aprendeu a lição mais importante de Sidious. Qual? O poder não vem apenas de um sabre de luz. Vem da capacidade de fazer os outros empunharem as suas armas por ti. Exatamente. Perfeito. No entanto, este sucesso todo acaba por atrair a atenção errada. Ao tornar-se tão poderoso, ele coloca-se de volta no radar de Sidious. E inevitavelmente. Se ligarmos isto ao panorama geral do plano de Sidious, Maul deixou de ser uma ferramenta útil e tornou-se uma variável descontrolada, uma ameaça ao equilíbrio de poder que Sidious estava a construir para a Guerra dos Clones. E o confronto que segue em Mandalor é trágico. Sidious não vai lá para o recrutar de volta, pois não. Não, ele vai lá para o podar. Para o colocar de volta no seu lugar. E o resultado é devastador para o mal. O seu irmão Savage Opress é morto à sua frente. Sim, e esse momento é crucial. Sidious não mata apenas o seu irmão, ele destrói a única ligação familiar e de lealdade que Maul tinha construído por si mesmo. Depois, captura-o. Mesmo no auge da sua independência, como líder de um império do crime. Ele descobre que não consegue escapar à sombra do seu criador. É a derradeira humilhação. E, no entanto, ele escapa mais uma vez. Após a queda da República e a ascensão do Império, a galáxia mudou completamente. Mas parece que a essência de Maul, não. Ele reconstrói o seu poder. Sim, ele é incrivelmente resiliente. Os textos indicam que ele abandonou a sua pretensão ao manto dos Sith, reconhecendo talvez que esse caminho estava fechado para sempre. Ok. Em vez disso, ele constrói um novo sindicato do crime, a Aurora Rubra, ainda mais sofisticado e secreto que o coletivo Sombra. Ele adapta-se, mas, e este é o ponto central que as fontes martelam, a sua motivação principal nunca muda. Vingança. Sempre. Um excerto é muito claro quanto a isso, e eu cito. No final, no entanto,
Mal continua a ser movido pelo desejo de vingança, especificamente contra Sidious, o mestre que o renegou, e Kenobi, o Jedi que o derrotou. Estas duas figuras tornam-se os pilares gêmeos de todo o seu sofrimento e da sua existência. Exatamente. Sidious representa a traição da criação, o pai que o descartou. E Kenobi representa a sua queda física e política, o símbolo da sua maior derrota. E depois de todo este império, de toda esta luta pelo poder, os relatos mostram que tudo se resume, mais uma vez, a essas duas obsessões. E uma delas, a obsessão por Kenobi, leva-o finalmente ao deserto de Tatooine. Sim. Em busca daquele Jedi que o quebrou tantos anos antes. É o ato final da sua tragédia. Ele caça Kenobi de forma implacável e as fontes descrevem o seu último duelo de sabres de luz como algo melancolicamente breve. Acaba em segundos. É verdade. O mestre Jedi, mais velho, mais sábio, derruba-o com uma simplicidade esmagadora. Toda a sua fúria, décadas de planeamento, desfaz-se num instante. Mas as suas palavras finais, enquanto morre nos braços de Kenobi, são absolutamente fascinantes. Ele não morre a amaldiçoá-lo. De todo. São talvez o vislumbre mais claro que temos da sua psique. Ele percebe que Kenobi não está em Tatooine por acaso, está a proteger alguém. Ele pergunta: é ele o escolhido? E Kenobi confirma. E Kenobi confirma. A fonte diz então algo profundo, que Mal morreu reconfortado pela crença de que seria vingado assim que a destruição profética dos Sith se concretizasse. É uma ironia incrível. No final, a sua vingança não é pessoal. Ele encontra paz, não por derrotar o seu inimigo, mas na certeza de que um poder maior irá destruir o sistema que o criou e o destruiu a ele. É precisamente isso. A sua vingança pessoal é sublimada numa vingança cósmica. Este ser, que foi forjado pelo ódio dos Sith, que viveu toda a sua vida como uma encarnação desse ódio, encontra paz na profecia da destruição dos próprios Sith. Sim. Ele não podia destruir Sidious, mas morre acreditando que alguém o fará. E para ele, isso é suficiente. É um final surpreendentemente complexo para uma vida impulsionada por uma emoção aparentemente tão simples como a raiva. E assim, o arco fecha-se. Exato. De uma criança roubada e transformada numa arma, a uma relíquia esquecida que se recusa a morrer, a um surpreendente chefe do crime e, por fim, a uma figura trágica. Uma figura consumida. Consumida por uma busca de vingança que só encontra resolução na esperança da aniquilação total dos seus inimigos. É uma trajetória de cortar a respiração. Sem dúvida. E no final, a pergunta que fica a pairar e que as fontes nos obrigam a considerar é esta. Uma das citações atribuídas a Mao diz: os Sith tiraram-me tudo, usaram-me como uma arma e depois descartaram-me. Certo. Isto leva-nos a ponderar. Será que toda a vida de Mal, definida pela sua raiva e sofrimento, foi simplesmente uma consequência inevitável e trágica do grande plano de Sidious? Ou será que ele, através da sua incrível resiliência e da sua ambição no submundo do crime, conseguiu de facto forjar uma identidade própria, por mais sombria e quebrada que fosse? É uma questão sobre a natureza da agência pessoal perante uma doutrinação avassaladora e, pronto, as fontes não nos dão uma resposta fácil.